A entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. A primeira pergunta da TV Cruzeiro. Mister, boa noite, parabéns pela vitória. Um jogo importante, uma vitória expressiva do Cruzeiro com um forte apoio do torcedor. Eu queria que você analisasse essa vitória expressiva e importante do Cruzeiro hoje. Em primeiro lugar, estamos felizes, não é? Estamos felizes porque os últimos dois jogos em casa não tinham corrido muito bem. E a gente estava a dever. Na entrada do jogo, eu disse aos nossos jogadores, eu disse, hoje em dia temos que correr por nós, mas também correr por estes 45 mil que estão aqui para nos apoiar, que mesmo com duas derrotas em casa, eles viram a nossa atitude, o nosso compromisso em respeitar a camisola. E por isso temos que hoje, de uma forma ou de outra, temos que conquistar os 3 pontos. E acabou por ser. Um jogo que acho que teve sempre o sinal mais do Cruzeiro, contra uma boa equipa. Conseguimos resolver um tabu mais porque esta época até temos conseguido resolver alguns tabus. De 9 anos que o Cruzeiro não ganhava ao Internacional. E pronto, acabamos com isso. Também era importante. E estamos satisfeitos de somar mais 3 pontos. Mister, o Matheus Pereira foi o líder de duelo, ganho e de desarme. E faz um golaço daquele, 77 minutos jogados, um gol, 2 passes decisivos, 4 desarmes, 4 faltas sofridas, números que certamente balizam o trabalho de vocês. Qual a importância de ter um camisa 10 dessa qualidade no elenco do Cruzeiro? Parabéns pela vitória. Assim, vocês sabem que eu não gosto de individualizar, mas com certeza que quer o Matheus, quer o Caio, a nossa dupla mais ofensiva, tem tido um rendimento extraordinário este ano, não só em termos de golos e de assistências, mas em termos de atitude, em termos de capacidade de pressão do adversário, em termos de recuperação. E eles vão à seleção por acaso, não é? Então agora nos eleitos da pré-lista da seleção, não é por acaso, e eles dois têm feito um excelente campeonato, então estão de parabéns. Jardim, eu sei que você não gosta de individualizar, mas no início da temporada, o Cruzeiro, principalmente ali no Campeonato Mineiro, tinha alguns jogadores que o torcedor ficava meio desconfiado. Por exemplo, o Caio Jorge, ele teve uma lesão muito grave, né, na patela, enfim, veio para o Cruzeiro, os torcedores ficaram naquela dúvida, vai render, não vai render, e hoje, com o gol de hoje, o Caio Jorge chegou ao seu 15º gol em 21 jogos. No ano passado, os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Yuri Alberto do Corinthians e o Alejandro do Vitória, marcaram 15 gols, né, ao final do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê essa evolução? Como é que você vê essa confiança que o Caio Jorge e praticamente todos os outros aí do elenco do Cruzeiro foram conquistando aí dia após dia, depois de muita desconfiança por parte da imprensa, por parte da torcida? É assim, com certeza que eu quando cheguei aqui, vocês sabem disso, que eu estou a ser repetitivo, mas vocês sabem melhor do que ninguém. Eu disse que queria analisar o elenco e ver o que é que nós tínhamos para aquilo que era um modelo de jogo que eu acredito, não é? Um modelo com alguns jogadores específicos, que às vezes, com certeza, existem jogadores que são bons jogadores, mas não se conseguem encaixar naquilo que é a minha ideia de futebol. Que eu sou um treinador um pedacinho limitado. Eu às vezes não consigo fazer mais e eu limito-me àquilo que eu sei fazer. Porque há um ditado em Portugal que diz: quem faz o que sabe, a mais não é obrigado. E eu tento fazer aquilo que eu sei. E dentro desse modelo eu encontrei alguns jogadores com algumas características importantes. O Matheus já conhecia, porque já tínhamos trabalhado juntos. O Caio foi um avançado que eu descobri que podia fazer aquilo que é a chamada o ataque à profundidade. Quando a gente está com a linha mais baixa, ele tem sempre uma solução mais nas costas dos adversários. Os nossos pontas, mais de criação, mais de equilíbrio, os nossos volantes a tentar ser o primeiro impacto ali no meio, uma linha defensiva mais organizada, com alguma profundidade nos corredores, quer pela esquerda, quer pela direita, os nossos centrais a se complementarem um com o outro.
com uma atitude defensiva também de louvar, porque a equipa progrediu bastante. Hoje acabamos de fazer um errozinho ali na pressão do corredor no lado direito e acabamos de receber um gol, mas normalmente somos uma equipa extremamente bem equilibrada. E todos estes jogadores que encontramos, eles evoluíram, porque eles encontraram-se num bom habitat. É tipo meter o peixe dentro do aquário. Se ele tiver um bom pH, se tiver um bom habitat, ele vai sobreviver. Se ele, às vezes, o pH não é o melhor, às vezes tem mais dificuldades. E é isso que eu aprendi da equipa. Mas com certeza que ainda existe 2 ou 3 jogadores dentro da equipa que às vezes têm menos tempo de jogo, ou que não é por falta de qualidade, porque todos eles têm qualidade. Quem joga no Cruzeiro, toda a gente tem qualidade. Toda a gente. Não acredito um jogador que está no Cruzeiro que não tenha qualidade. Toda a gente tem qualidade, porque o clube, quando contratou os jogadores, eles já provaram noutros clubes anteriormente. Mas só que às vezes não se encaixam bem naquilo que é o perfil de jogo, e como eu já vos disse, dentro das minhas limitações, como técnico, às vezes é difícil fazer muito diferente daquilo que normalmente eu faço. Boa noite, Jardim. Rafael, Radiofã. O Cruzeiro hoje teve 30 desarmes contra 10 do Internacional. Você não poupou jogadores pensando no clássico já pela Copa do Brasil no meio de semana, foi com força máxima. O Cruzeiro fazia um primeiro tempo que pressionava bastante, mas estava caindo na segunda etapa, né? E você não poupou hoje, foi com força máxima. Cruzeiro com 30 desarmes, um número muito grande nesse jogo. O que pensar para quarta-feira? O desgaste dessa equipe ou não? O Cruzeiro está inteiro para esse clássico da próxima semana. E o Gabigol também tem um perfil desse estilo de jogo seu aí, que você falou que tem que buscar, cada jogo é um jogo. O Gabigol também tem um canto para ele nesse time, um jeito de jogar também que encaixa ele nesse time? Em relação à primeira pergunta, nós damos sempre importância àquilo que é o próximo jogo. Temos 3 dias agora para preparar o próximo. Depois eu penso que o jogo que podemos gerir é o São Paulo. Aí, com 2 dias só de preparação depois do clássico, vamos ter que ter algum cuidado em alguns jogadores, e aí com certeza vamos ter que fazer algumas trocas. Em relação ao clássico, será um jogo que vai dar tempo para recuperar. Não sei se será com este 11, mas um 11 muito parecido com este, que possa haver só 1 ou 2 trocas dentro do 11. Em relação ao Gabriel, vocês sabem, e eu já disse isto tantas vezes, que o Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de louvar, e ele, nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não é? Eu não consigo encaixá-los, muitas vezes, os 3 jogadores ao mesmo tempo. E os 2 da frente, como vocês próprios, eles estão a fazer uma época extraordinária, não é? Está o Caio a fazer uma época extraordinária, como você referiu, é o seu colega referiu, e o Mateus, uma época extraordinária. E eu sei que às vezes os adeptos querem... mas você tem que arranjar um sistema. Mas atenção, que eu sou só o Leonardo Jardim, não sou um gajo que consigo fazer magias, não é? Eu sempre que testei um sistema mais ofensivo contra os jogadores, perdi o equilíbrio da equipa, perdi a capacidade de pressionar, perdi os balanços e essas coisas todas, e perdemos jogos e temos uma média de 3 golos sofridos e um gol marcado. Mas eu sei que os adeptos não querem saber nada disso. Os adeptos querem ganhar e que os seus ídolos jogam. E eu, como treinador, às vezes, como eu já vos disse, a responsabilidade do Gabriel não jogar é do Caio e do Mateus, e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo. Jardim, tudo certo? Boa noite para você, parabéns pela vitória. Desde a saída do Pesolano, o Cruzeiro não tinha um treinador com muita consistência. E o Pedro Júnior falou que quer você aqui durante muito tempo. E durante a semana também, Fabinho, que foi treinado por você no Mônaco, te elogiou bastante, disse que gosta muito de você, que acompanhou o Cruzeiro. E hoje o time dele foi eliminado na Liga da Arábia lá. Você já conversou com ele para ele vir para o Cruzeiro? E qual que é o seu pensamento também para o futuro do Cruzeiro? Continuar muito tempo com a camisa do Cruzeiro treinando o time? Muito obrigado. Bem, em relação ao Cruzeiro, primeira questão, quer o Pedro Júnior, quer o Pedrinho, eles sabem do meu compromisso com o clube e o meu compromisso
com a família e com os cruzeirenses. Eu já disse, no Brasil não treino mais ninguém, sem ser o Cruzeiro, este já foi público. Eu estou aqui a 200% e não estou a 100%, estou a 200%. Tenho ajudado dentro das minhas capacidades, não é? Porque há pessoas que têm muitas capacidades. Eu sou limitado nas minhas capacidades. Dentro das minhas capacidades, tenho ajudado o clube a tornar-se organizado e a médio prazo ser um clube com expressão e com consistência no Brasil. Não acontecer este de 3 meses e depois cai, e depois sobe e toda a gente fica revoltada. Não. E é isto que eu estou a tentar ajudar. Mas sempre dentro das minhas limitações, que eu já vos disse, e vocês sabem disso, só faço aquilo que eu sei e que posso. Mas estou 100%, ou não é 100%, 200% com o Pedrinho. No dia que ele chatear comigo, não temos contrato, não temos nada, ele só tem de dizer, Leonardo, já não quero que tu estejas mais. No dia que eu estiver chateado também, não tenho contrato, é dizer, Pedrinho, grande abraço, e a gente vê-se por aí no mundo, e a gente tem esta relação, não é? Isso é uma relação diferente. O Pedrinho diz que nunca viu alguém fugir do contrato e dizer assim, não preciso do contrato. O contrato é o dia a dia. No dia que você estiver chateado, paga-me até o dia. No dia que eu estiver chateado, eu vou-me embora e nem pago mais um tostão. E é essa a relação, porque hoje em dia o futebol, para mim, graças a Deus, é a alegria que me dá. Não é? Esta emoção, como dizem os franceses, eu enjoy, os ingleses, eu enjoy. Eu aproveito o futebol. Eu sei que não vou estar muitos anos no futebol, mas eu aproveito cada momento. A emoção, o dia do jogo, os treinos, essas coisas todas. Eu gosto do futebol. E hoje em dia eu treino porque eu gosto. Eu vejo muita gente até, mas isto, mais de quem? E não há problema. Eu estava num campeonato que ganhava muito mais do que ganho do Brasil. Eu estou aqui porque gosto. Eu estou aqui porque gosto de acordar, vir para o treino, treinar, organizar as coisas, vir para os jogos, ver estes 45 mil ali a bater palmas, a pedir a substituição A, a substituição B, e eu fui, todos contentes ali, para termos palmas e toda a gente, as famílias vão para casa, os pais vão se dar bem com os filhos, com os primos, com os tios, e este que eu gosto. Esta alegria do futebol. Por isso, tudo o que seja fora deste, meus amigos, não tem importância, porque vocês sabem o que eu penso de futebol. Jardim. Eu até gosto de vocês, já viram vocês também? O Fabinho é um jogador de classe mundial, toda a gente sabe disto, não é? Campeão francês, campeão inglês, Liga dos Campeões, essas coisas todas. E ele, por ser meu amigo, ele disse bem de mim, ficou no Pedrinho, eles são meus amigos e dizem bem de mim. E se for para, não sei se há clubes no Brasil com capacidade financeira para pagar o que o Fabinho ganha, em primeiro lugar. Pode haver um ou dois, que eu vejo aí umas loucuras, que pode haver um ou dois. Mas o Cruzeiro, neste momento, não tem essa capacidade. Jardim. Acho eu. Diga-se, Samuel, faz favor. Tudo bem. Duas coisas. Tem alguma ligação o fato de a maioria dos jogos que o Cruzeiro venceu, ele teve menos posse e um time muito incisivo. Quando teve mais posse, teve mais dificuldade para conquistar a vitória. E a importância de todos que entraram hoje, entraram no mesmo ritmo da partida, né? O Eduardo, o Mateuzinho, o Gabigol e o Ken já no finalzinho, partindo ali para 1 contra 1. Essas duas coisas, por favor. Com certeza, assim, a nossa equipa é mais fácil a gente substituir quando estamos a ganhar, não é? Porque a gente a substituir para ganhar, a gente já temos peças, algumas peças para equilibrar a equipa e se posicionar. A nossa grande dificuldade tem sido quando precisamos um pedacinho do resultado e precisamos descaracterizar um pedacinho a equipa para procurar o resultado. Por isso também estamos num mercado. Ok? Entrou agora um jogador que eu posso falar. O Luís vem-nos dar outras nuances ao jogo. E a gente está a procurar alguns jogadores que deem outras nuances ao jogo. Até agora a gente tinha um grupo de jogadores. Mas como eu já vos disse, alguns não se enquadram no perfil que a gente pretende. E o que acontece? Agora a gente vai ter algum cuidado para criar essas contratações de jogadores agora e talvez no futuro. Para quê? Para que o clube e para que a equipa, o treinador, tenha essas soluções para quando precisar de jogar mais apoiado, tenha situações de 1 para 1 para cumprir situações de jogo diferente. Quando está a defender mais baixo, tem um jogo um tacinho mais de transição. Por exemplo, vocês viram hoje, por exemplo, eu tiro o Gabriel, eu tiro o Mateus
para não perder a profundidade do jogo, não é? Se eu tiro o Caio, o Gabriel e o Mateus, eu vou perder a profundidade do jogo. Vou baixar tanto que o adversário pode me encorrer lá atrás. Às vezes é este tipo de situação. Na parte final, já com o Gabriel, eu tive que lançar o Kenji para esticar o jogo na frente, porque uma equipa tem que ser um conjunto de várias situações, não é? Uma situação, uns mais no pé, outros mais na profundidade, uns mais nos duelos, uns mais a tocar, tem que haver um equilíbrio. E às vezes, eu vejo esse equilíbrio, mas às vezes a parte emocional há muita malta que quer festa e toca para a frente. A posse. Isto é muito importante. Com o Ceará a gente teve mais posse, com o Santos a gente teve mais posse, com o Corinthians a gente teve mais posse. Todos os jogos tivemos mais posse, o Sport temos mais posse e ganhamos, mas a gente, quando tem uma posse, porque a seguir o importante da posse, na minha opinião, é uma posse estéril ou não estéril. Porque uma posse, estar a passar os centrais, central para lateral, lateral para central, e tal, e essas coisas todas. Então, mas vocês fazem esta pergunta, vocês sabem, o Cruzeiro, antes de chegar aqui, era uma equipa com uma posse muito alta. Vocês sabem disso, não sabem? E essa posse era significativa de jogar bem ou de atacar. Não, então porque qual é a importância da posse? Se vamos dizer, mas a posse é dentro do meio campo do adversário. Entre linhas. Isso é top. Imagina passar a bola central para o guarda-redes para o central, lateral, e toca para trás e toca para lá. Uma pessoa está atrás é de falhar um passe e os outros meterem ela dentro da sacola. Isso é que, e por isso a posse para mim é, se for uma posse construtiva, para construir, uma posse agressiva para jogar dentro do meio campo adversário. Isso para mim não é importante. É aquela posse e ninguém conta, porque quando vocês falam em posse é o saco todo e aquela bola que o central toca para o guarda-redes, toca para o lateral, vocês também contam isso como posse. E às vezes por isso é que as outras equipas têm muito mais posse, porque a gente quando está a ganhar, a gente deixa eles tocar lá atrás um pedacinho que vamos descansando as costas. Ô Jardim, para poder falar dessa alegria, quero saber um pouco mais dessa alegria que você destacou de estar no Brasil, viver o futebol brasileiro, você já falou isso algumas vezes. E o clássico muitas vezes, é. E o clássico é essa alegria diferente, né, para o torcedor. A gente viu aqui, para esse jogo que antecediu, um jogo super importante, e muita gente falando até do Cruzeiro poupar alguém pensando no clássico, porque você falou de um ditado português, por aqui a gente costuma falar que o clássico é um campeonato à parte, né? Claro. Como é que você enxerga o clássico, na sua visão? É um campeonato à parte? O clássico é sempre um super jogo, um jogo muito emotivo, um jogo que as duas equipas têm sempre um empenho muito forte, que com certeza que toda a gente quer ser vitorioso para felicitar os seus adeptos, e este não vai fugir, muito do caráter emocional, mas vai ser só jogado na quarta-feira. E este de poupar e não poupar, eu vou-vos dizer uma coisa. Este Internacional poupou 11 jogadores. Foi ao Flamengo, quase que ganhava o jogo, quase que empatava o jogo. Estava a perder um jogo. Poupou 11. No segundo jogo, o Flamengo foi mais decisivo. Foi por poupar, o Flamengo não poupou. Às vezes não tem um pedacinho de lógico. Quando vocês dizem, falta dois dias e é o terceiro jogo da semana, é preciso ter algum cuidado. Quando o jogador joga um jogo, segundo jogo e o terceiro jogo da semana, é 2 dias só de recuperação, é preciso ter algum cuidado. Mas eu falo isto porque, graças a Deus, dentro daquelas competências que eu tenho, que são poucas, mas a parte da fisiologia, eu tive a estudar há algum tempo, e a fisiologia no terceiro jogo, com 48 horas de recuperação só, é sempre muito propício a cansaço, e foi aquilo que aconteceu no Santos, cansaço e algumas lesões. Por isso, contra o São Paulo, eu vou ter que buscar a equipa inicialmente para não cometer o mesmo erro de entrar numa segunda parte com o São Paulo em quebra física. Jardim, durante essa semana, muitas pessoas questionando que você demora muitas vezes mexendo no time. Hoje, inclusive, um pouquinho minuto antes do Caio fazer o gol, a torcida já pedia o Gabigol. Só que esse mesmo Caio Jorge deu um pique quase 40 do segundo tempo, uma correria imensa. Isso quer dizer que o jogador, para jogar com você, além de ser bom, fazer gol, ele tem que correr, tem que marcar os 90 minutos. E para encerrar, o jogo de quarta-feira, grama sintética. Você acha que pode atrapalhar
o seu time nessa correria que é aos 90 minutos? Assim eu não faço, já expliquei isto, mas vou voltar a explicar porque hoje um gajo ganhou, está tranquilo. Sobre a primeira pergunta, era as substituições. Isso é as minhas limitações. Eu ainda não consegui chegar àquele nível que aos 50, 60 minutos muda a equipa toda e aquilo melhora. Normalmente a equipa não melhora. Mas com certeza que no futuro o Cruzeiro, com soluções que vai criar, o treinador vai ter possibilidade de fazer essas trocas mais cedo. E a segunda situação era... O sintético é sempre um jogo diferente, mas a gente tem que se preparar como foi o Botafogo, como foi... É que jogamos mais. 2 jogos do Botafogo, um treino e um oficial. Temos que nos adaptar, não pode ser um motivo de queixas. Ao contrário, a falar de queixas, olha, ainda bem que você falou nisso. Parabéns ao Arte. O Arte fez um jogo. Teve um erro nos primeiros 3 minutos, que a gente saiu em contra-ataque, depois puxou a camisola e ele não deu o primeiro amarelo aí, que a seguir podia expulsar o jogador mais tarde. Mas tirando esse, excelente arte e dei parabéns ao Arte. E parabéns também ao pessoal que cuida da relva do Mineirão, que está melhor. Não está ainda 100%, mas está muito melhor. Mas eu achava que não era preciso o treinador falar, porque eu achava que estas pessoas também eram do Cruzeiro e que iam tratar, porque eu às vezes estou habituado a trabalhar em clubes. O velho da relva, ele é fanático do clube e ele quer que aquele tapete esteja bom. E eu gostava de ter pessoas dessas dentro do Mineirão para cuidar do gramado para nós. Ok? Por isso eu vim criticar, mas agora está melhor. Ainda não está a 100%, mas está melhor. E acho que os nossos jogadores e o nosso clube merecem isso. E depois, isso é que não são vocês. E se falar muito aqui pelo clássico, isso é que vai sair muitas asneiras daqui nos próximos 3 dias. Vocês não. Normalmente vocês são todos do Cruzeiro, mas por isso a gente tem que descansar, toda a gente está satisfeita, toda a gente tem os ordenados em dia, toda a gente trabalha bem, descansar bem e preparar o jogo somente. Ok? Malta,